E aí eu te pergunto, o que é que tem por trás de um pastel? Massa, recheio e um óleo muito quente, isso a gente já sabe. Mas eu quero saber o que é que tem por trás de um pastel, o que é que tem por trás da massa de um pastel. E para isso, eu estou aqui com a Liliana, ela que é formada em gastronomia, especialista em engenharia de produção e filha do seu Licurgo. E ele realmente sabe o que é que tem por trás de um pastel, porque eles estão por trás, a família dela está por trás disso tudo. A gente está aqui com pastel e agora eu vou passar a palavra para ela se apresentar e a gente começar a conversar. Ela fica falando em maquinário, em fábrica, então assim, é uma coisa muito maior, em distribuição, né, do norte ao sul, é muita coisa, é logística, é produto, é muita gente, é estudo, essa receita de bastante tempo que seu pai teve que ir atrás da pessoa para trazer, teve que conhecer, então assim, é tanta coisa. Que para isso eu estou aqui com a Liliana, ela que é formada em gastronomia, especialista em engenharia de produção e filha do seu Licurgo, e ele realmente sabe o que é que tem por trás de um pastel, porque eles estão por trás, a família dela está por trás disso tudo. A gente está aqui com pastel e agora eu vou passar a palavra para ela. Quando a Vale me perguntou o que era que tinha por trás, eu nem pensei nas técnicas. Tem amor, tem celebração, tem aquela memória de aniversário. Sempre tem um pastel lá. Quando ela me falou isso, eu lembrei de quando eu era criança, que eu fui uma criança que cresceu em uma casa de rua mesmo, assim. E os vizinhos sempre faziam alguma coisa para vender. Tinha a mulher que fazia o espeto, a pessoa que fazia pratinho na época de São João, e tinha a pessoa que fazia o pastel, o din-din. Então, por trás desse pastel também na minha história, tem muita coisa, né? Eu lembro muito da minha avó, dessa coisa de ficar na calçada, no final da tarde pra calçada. E aí ser o lanche antes do jantar, de fato. E aí, com você aqui, de fato, por trás desse pastel tem todo um negócio de família, né? Que movimenta tantas coisas. E quando a gente fala, né, da massa de pastel de pão, eu lembro da minha família, que foi de onde eu nasci. Faz parte da minha infância. Quando eu era pequena, era a padaria embaixo e a minha família morava em cima. Então, praticamente, eu nasci dentro de uma padaria. Eu digo que eu sou uma criança de mercearia, porque eu cresci na casa dos meus avós e tinha uma mercearia. Então, eu sou uma criança de mercearia, né? A casa da minha avó em cima e a mercearia embaixo. Então, você é uma criança de padaria. No clube. Uma criança de padaria. Eu trabalho com comida, eu estudo comida e eu tô sempre comendo, assim, celebrando em torno da comida. Isso até nas cadeiras da faculdade, a gente estudava sobre a antropologia, né? Do homem que se junta para comer. Acho que o pastel tem muito disso, né? De reunir a comunidade, reunir o povo, né? Para estar ali comendo, celebrando. A cultura do pastelzinho, né? Seja um salgadinho de festa, ou então você sair, né, para comer o pastel. Mas eu sempre lembro aquele pastel quadradinho, do saquinho de papel. Pronto, aquilo ali é a minha memória de fato com pastel. Minha mãe gosta muito de pastel. Eu nunca fui muito de fazer pastel em casa, então eu não tenho essa tradição na minha família. Mas a gente sempre foi de comprar e sair de casa pra comer o pastel. Isso já é uma celebração, né? Sair de casa. Tava com medo. Bora, né? Tá aqui o pastel Afinal, da Rede Pan. Eu morei pastel. na cidade dos funcionários uma época, aí tinha um pastel bengala, que era aquele pastel grandão, assim. E aí era meio que hábito da gente jantar esse pastel bengala vez ou outra. Era muito recheado, ele era muito grandão. E aí a gente jantava várias vezes. Aí quando eu me mudei de lá, mudei de bairro, e aí não tinha, meio que justamente é uma tradição que se quebra, né? Porque mas da técnica, pastel? Hoje, quando você come já adulta, você escolhe comer, isso, querendo ou não, te traz aquela memória da infância, e né? por mais que encontre outros pastéis, aquele era muito bom, mas era muito bom mesmo. Então, quando a gente foi montar a indústria, meu pai falou assim, eu quero o pastel lá de São Paulo, que é aquele pastel de feira paulista. Ele falou, olha, eu só compro a máquina se o senhor for lá me ensinar a fazer o pastel. Enfim, o papai convenceu ele veio e deu a receita do pastel paulista, que é o que a gente produz hoje, né? Por trás do pastel tem muito estudo, tem um maquinário de ponta, né? Tem produtos de altíssima qualidade, não troco de fornecedor, porque a gente sabe o impacto da padronização, né? E da qualidade, que um produto vai modificar totalmente a receita, né? Essa receita sempre foi a mesma. Sempre a mesma. Se a gente mudar, tipo assim, 100 ml de água, já muda a receita. O pastel tem toda uma técnica totalmente diferente da do pão. Por exemplo, a massa do pão precisa formar rede de glúten, né, para ter aquela fermentação. A massa do pastel não pode formar rede de glúten. Ela é em blocos, é compacta, né, e para não formar rede de glúten, ela não pode fermentar.
já é uma técnica diferente. Então, se eu não souber disso, né, se eu não usar o equipamento necessário para isso, sai totalmente diferente do que era para ser. E aí, essa massa aqui, ela sai congelada da fábrica? Não, como é que ela é? sai resfriada. Resfriada. Resfriada e tem que ser mantida e resfriada. Não é, essa aqui não é congelada. Não. Congelo. Não. Então, mas a Rede Pão faz outras coisas também. Pão. Não, exclusivo massa de Só pastel. com massa de pastel. Só massa de pastel. É porque eu conheço ali também, ela fala muito do pão de coco. Tá até aqui o pão de coco. Vou pegar, peraí. Um minutinho. Não, eu quero saber a história do pão de coco também. Ah, minha filha, aí Eu vou ficar que é abraçada com o afeto pão de mesmo. Ele foi a minha defesa do TCC. Aí foi. Eu fiz um estudo sobre o pão de coco na Semana Santa. Semana pão de coco. Vocês sabiam que é só no Ceará que se come, tem essa tradição de comer pão de coco? É só no Ceará. Aí eu fui estudar por que só no Ceará tem a tradição de comer o pão de coco, né? E aí eu entendi que na época, né, da escassez, que tinha muito coco, o pessoal, os índios, né, o nordestino, introduziu o coco na massa do pão e aí isso se tornou cultura, tipo, de presentear na Semana Santa, de fazer o jejum da sexta-feira para os católicos com o pão de coco. E isso foi fortalecendo a cultura, né, do pão de coco na Semana Santa cearense. Essa grande conversa aqui faz a gente entender que por trás de qualquer produto que a gente já vê ali pronto, que a gente já recebe pronto, só vê o resultado da coisa, tem muito processo por trás. Então, entender o que tem por trás das coisas, além do produto e além do resultado, faz a gente ter, assim, enormes conversas. Se deixar, a gente conversa aqui até o sol se pôr, não tem mais nem luz pra aparecer nesse vídeo. Provado? Agora, né? Vim pra cá pra tomar um café contigo, comer pastel. Café, vamos botar. Então, quando você for lá no pastel da sua rua, lá naquela pastelaria do shopping, você pergunta assim, essa massa é Rede Pão? Foi pronto. Pois pronto, se for, você come. Se não for, duvide. Então é isso. Obrigada, amiga. Um beijo. Obrigada, eu amei. Tô realizando um sonho, viu? E até o próximo Por Trás das Coisas, que eu não sei o que é. Eu vou descobrir e aí eu conto pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.